Uma mãe faria qualquer coisa para salvar seu filho. Mas e se o destino colocasse um herói inesperado em seu caminho? Prepare-se para uma história de coragem, compaixão e a ligação inquebrável entre um homem e a natureza. Se você acredita no poder dos atos de bravura e na beleza do mundo selvagem, inscreva-se no nosso canal agora e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Bloco 1. O chamado da floresta. A floresta amazônica, um labirinto de esmeralda e sussurros antigos, era o santuário de Elara. Uma ursa parda, de pelagem densa e olhos da cor do mel, ela conhecia cada veio daquele rio sinuoso, cada sombra projetada pelas árvores colossais que arranhavam o céu. Naquele dia, o sol da tarde tecia padrões dourados no chão da floresta e o ar estava impregnado com o cheiro de terra úmida e flores silvestres. Ao seu lado, Kyle, seu filhote, um novelo de pelos curiosos e energia sem fim, explorava o mundo com a inocência destemida da juventude. Para Elara, aquele era o paraíso, um reino de paz onde ela e seu filho estavam seguros. Mas a tranquilidade da selva é uma amante inconstante, e a paz estava prestes a ser estilhaçada. A tragédia se abateu sobre eles com a velocidade de um raio. Uma antiga árvore, enfraquecida por uma tempestade recente, rangeu em protesto antes de desabar com um estrondo que ecoou por quilômetros. Elara, em um piscar de olhos, empurrou Kael para a segurança, mas não foi rápida o suficiente para escapar do golpe esmagador de um galho pesado. Uma dor lancinante atravessou sua perna traseira e ela caiu com um uivo de agonia. O som atraiu predadores indesejados e a urgência de encontrar um refúgio seguro tornou-se uma questão de vida ou morte. Arrastando a perna ferida, ela guiou Kael para longe do perigo, em direção ao rio, onde a correnteza prometia uma barreira contra os perseguidores. Mas o rio, que tantas vezes fora seu aliado, naquele dia se tornaria seu maior adversário. A correnteza, inchada pelas chuvas, era um monstro faminto, e Kael, pequeno e inexperiente, foi apanhado por suas garras aquáticas. Em um instante, ele foi arrancado da margem e arrastado para o meio do turbilhão de águas castanhas. Enquanto isso, a alguns quilômetros rio acima, Lucas, um homem cujas veias pareciam pulsar no mesmo ritmo da floresta, estava terminando sua pescaria. Ex-guarda florestal, ele carregava no coração um profundo respeito pela natureza, um legado de seu pai, que lhe ensinara os segredos da selva. Lucas não era um mero espectador da natureza, ele era parte dela. Seus sentidos, aguçados por anos de imersão na mata, captavam nuances que a maioria dos homens jamais perceberia. O canto de um pássaro alertando para o perigo, o farfalhar de folhas que denunciava a presença de um animal, o cheiro da chuva que se aproximava. Naquela tarde, no entanto, foi um som que não pertencia à sinfonia habitual da floresta que o fez parar. Um lamento, um choro de angústia que cortou o ar e arrepiou sua pele. Não era o som de um animal qualquer, era um pedido de socorro. Um grito de desespero que sua alma de guardião da floresta não podia ignorar. Deixando seu equipamento de pesca para trás, ele seguiu o som, o coração batendo em uníssono com os tambores da urgência. A cada passo, o lamento ficava mais claro, mais desesperado. Ele correu, os galhos chicoteando seu rosto, o chão da floresta um tapete irregular sob seus pés. E então ele a viu. A ursa parda, uma criatura magnífica, agora reduzida a uma imagem de pura aflição. Sua perna estava em um ângulo antinatural, o pelo manchado de sangue. Mas não era a própria dor que a consumia. Seus olhos fixos no rio transbordavam de um pânico que Lucas reconheceu instantaneamente. O pânico de uma mãe que vê seu filho em perigo mortal. Lucas olhou para o rio e seu sangue gelou. No meio da correnteza furiosa, um pequeno filhote de urso lutava pela vida,
suas pequenas patas batendo inutilmente contra a força avassaladora da água. O pequeno Kael estava se afogando e a cada segundo que passava, suas chances de sobrevivência diminuíam. Naquele momento, Lucas não viu uma fera selvagem e seu filhote. Ele viu uma família em desespero, uma mãe disposta a sacrificar tudo e um filho lutando contra um destino cruel. Uma onda de compaixão o inundou, e com ela, uma determinação inabalável. Ele não seria um mero espectador daquela tragédia. Ele seria o herói que aquela família precisava. A decisão foi tomada em um instante, mas as consequências poderiam durar uma vida inteira. Lucas sabia que pular naquele rio era uma sentença de morte quase certa. A correnteza era forte o suficiente para arrastar um tronco de árvore, quanto mais um homem. Mas ao olhar novamente para a ursa-mãe, para aqueles olhos que imploravam por ajuda, ele soube que não tinha escolha. Ele não era mais apenas Lucas, o pescador. Ele era Lucas, o guardião da floresta. E aquele era seu chamado. Ele pegou sua corda de pesca, a mais forte que tinha, e a amarrou firmemente em sua cintura. Respirou fundo, o ar da floresta enchendo seus pulmões com a coragem que precisaria para enfrentar o monstro aquático. Ele estava prestes a arriscar tudo por uma vida que não era a sua, por uma promessa silenciosa feita a uma mãe desesperada. O primeiro bloco de nossa história termina aqui, com nosso herói à beira do abismo, pronto para mergulhar no desconhecido. A pergunta que fica é: ele conseguirá salvar o pequeno Kael a tempo? O rio rugia como uma besta faminta, suas águas turvas e revoltas devorando tudo em seu caminho. Para Lucas, parado na margem, o som era um trovão ensurdecedor, um aviso sombrio do perigo que estava prestes a enfrentar. O pequeno Kael era agora um ponto distante, uma mancha de pelo escuro, sendo jogada de um lado para o outro pela fúria da correnteza. O tempo estava se esgotando. Com um último olhar para a mãe ursa, um olhar que prometia que ele faria tudo ao seu alcance, Lucas mergulhou. A água gelada foi um choque brutal, roubando-lhe o fôlego e envolvendo-o em um abraço mortal. A correnteza o agarrou com uma força inimaginável, puxando-o para o fundo, tentando transformá-lo em mais um de seus troféus. Mas Lucas era um lutador. Anos de natação em rios selvagens e um conhecimento profundo das correntes lhe deram uma vantagem. Ele não lutou contra a força da água. Ele se tornou parte dela, usando sua energia para impulsioná-lo para a frente, em direção ao filhote aterrorizado. Cada braçada era uma batalha, cada respiração um luxo. Detritos flutuavam ao seu redor como projéteis mortais, galhos afiados, pedras soltas, o lixo da fúria do rio. Ele os desviava com a agilidade de um peixe, seus olhos fixos no prêmio, na pequena vida que ele jurara salvar. Ele podia ouvir os gritos de Kael, agora mais fracos, um som que o empurrava para além de seus limites. A exaustão começou a se instalar, seus músculos queimando com o esforço, o frio entorpecendo seus membros. Mas então, ele viu algo que reacendeu a chama da esperança em seu coração. Kael, com uma última explosão de energia, conseguiu se agarrar a um tronco flutuante. Era uma tábua de salvação, uma chance, por menor que fosse. Lucas nadou com uma ferocidade renovada, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele alcançou o tronco, seus dedos se agarrando à madeira áspera e escorregadia. Kael olhou para ele com olhos cheios de medo, mas também de uma centelha de confiança. Era como se o filhote soubesse que aquele estranho de duas pernas era sua única esperança. Com cuidado para não assustá-lo, Lucas estendeu a mão. "Calma, garoto", ele sussurrou, sua voz quase inaudível em meio ao rugido do rio. "Eu vou te tirar daqui." Kael hesitou por um momento. Depois se aninhou contra a mão de Lucas, um gesto de rendição e confiança que tocou o coração do homem.
Agora vinha a parte mais difícil: voltar para a margem. A correnteza era ainda mais implacável em seu abraço, e Lucas agora tinha a responsabilidade de 2 vidas. Ele desamarrou a corda de sua cintura e, com movimentos rápidos e precisos, amarrou-a em volta do corpo do filhote, prendendo-o firmemente a si. Agora eles estavam ligados, um destino compartilhado. Se um afundasse, o outro também afundaria. A jornada de volta foi um pesadelo. A correnteza os arrastava para o fundo, e Lucas tinha que lutar com todas as suas forças para manter a cabeça acima da água, para garantir que Kyle pudesse respirar. Ele engoliu água, seus pulmões ardendo, seus braços e pernas pesados como chumbo. A margem parecia uma miragem distante, um sonho inalcançável. Em seus momentos de desespero, quando a escuridão ameaçava consumi-lo, ele pensava na mãe ursa. Ele podia sentir seus olhos sobre ele, uma mistura de esperança e agonia. Ele não podia falhar, ele não iria falhar. Ele se lembrou das palavras de seu pai. A floresta testa os homens, Lucas. Ela te leva ao seu limite, mas também te mostra do que você é feito. E Lucas estava descobrindo do que era feito. Ele era feito de coragem, de compaixão, de uma teimosia que se recusava a desistir. Ele era um guardião da floresta, e aquele era seu teste final. Quando seus pés finalmente tocaram o fundo, ele quase chorou de alívio. Ele se arrastou para fora da água, exausto, mas vitorioso. Kyle, tremendo de frio e medo, estava seguro em seus braços. Lucas caiu de joelhos na margem lamacenta, o peito arfando, o corpo dolorido, mas o coração cheio de uma alegria indescritível. Ele olhou para o filhote, que o olhava de volta com uma gratidão que transcendia as barreiras entre as espécies. Ele tinha feito o impossível. Ele tinha desafiado a fúria da natureza e vencido. Mas a provação ainda não havia terminado. Ao se virar, ele viu a mãe ursa, que observara todo o resgate com o coração na boca, desabar. A adrenalina que a mantivera de pé se esvaiu, e a dor de sua perna ferida finalmente a dominou. Ela caiu no chão, inconsciente. Lucas correu para o seu lado, o coração apertado de preocupação. Ele tinha salvado o filho, mas agora a mãe estava em perigo. Ele estava sozinho na vastidão da floresta, com 2 ursos feridos e nenhuma ajuda à vista. O desejo de viver de Kyle o impulsionara a realizar um ato heróico, mas agora ele enfrentava um novo desafio, um que testaria não apenas sua força física, mas também sua capacidade de encontrar esperança quando tudo parecia perdido. A segunda parte de nossa história chega ao fim, mas a jornada de Lucas e da família de ursos está longe de terminar. O que ele fará agora? Como ele encontrará ajuda no meio da selva? O silêncio que se seguiu ao desmaio da mãe ursa foi mais assustador do que o rugido do rio. Lucas estava sozinho. O peso de suas ações e a incerteza do futuro caindo sobre ele como uma mortalha. Ele olhou para a ursa imóvel, sua respiração superficial, e para o filhote que choramingava ao lado de sua mãe e sentiu uma onda de desamparo. Ele tinha feito o seu melhor, mas talvez não fosse o suficiente. A floresta, que antes era seu santuário, agora parecia uma prisão, um labirinto sem saída. Ele se sentou ao lado da família de ursos, uma figura solitária em meio à vastidão verde, e se perguntou se havia cometido um erro terrível. Talvez ele devesse ter deixado a natureza seguir seu curso. Talvez sua intervenção só tivesse prolongado o sofrimento. Mas então, algo aconteceu. Um som que não era o do vento nas árvores ou o do choro do filhote. Eram vozes humanas. Lucas ergueu a cabeça, o coração saltando no peito. Seria possível? Ele estaria imaginando coisas? As vozes ficaram mais altas e logo figuras emergiram da densa vegetação.
Eram outros caminhantes, um grupo de silvicultores que, atraídos pelo barulho da queda da árvore e pelos lamentos da ursa, tinham vindo investigar. Eles pararam, boquiabertos, ao ver a cena diante deles. Um homem encharcado e exausto, ao lado de uma ursa parda inconsciente e seu filhote assustado. A ajuda havia chegado, a maré havia virado. O que se seguiu foi uma demonstração notável de compaixão e cooperação humana. Os silvicultores, treinados para lidar com emergências na floresta, agiram com rapidez e eficiência. Eles tinham um rádio e imediatamente contataram a equipe de resgate de vida selvagem. Enquanto esperavam, eles improvisaram uma maca para a ursa-mãe e fizeram o possível para confortar o pequeno Kael. Lucas, ainda tremendo de frio e exaustão, contou-lhes a história, sua voz embargada pela emoção. Os homens o ouviram em silêncio, seus rostos uma mistura de espanto e admiração. Eles não viram um homem imprudente, eles viram um herói. A equipe de resgate chegou com equipamentos médicos e uma jaula de transporte. Eles eram profissionais, e sua calma e competência trouxeram uma sensação de ordem ao caos. A ursa-mãe foi examinada e estabilizada, sua perna quebrada e imobilizada. Kael, embora assustado, foi gentilmente colocado em uma caixa de transporte segura. Eles seriam levados para uma clínica de vida selvagem, um santuário onde receberiam os melhores cuidados possíveis. Lucas observou tudo, um turbilhão de emoções dentro dele. Alívio, gratidão, uma profunda sensação de conexão com aquelas criaturas que ele arriscara a vida para salvar. Meses se passaram. A vida de Lucas voltou ao normal, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. A floresta não era mais apenas um lugar de paz e solidão. Era um lugar de memória, de um dia em que ele foi testado e não foi encontrado em falta. Ele pensava nos ursos todos os dias, perguntando-se sobre sua recuperação, esperando que estivessem bem. E então, um dia, o telefonema que ele tanto esperava chegou. Era da clínica de vida selvagem. A mãe ursa e seu filhote estavam totalmente recuperados e prontos para serem devolvidos à natureza. Eles o convidaram para testemunhar a libertação. O dia da libertação foi um dia de sol brilhante, um dia de celebração. Lucas se juntou à equipe de resgate em um local remoto da floresta, longe da civilização, onde a família de ursos poderia prosperar. Quando a porta da jaula de transporte foi aberta, a mãe ursa hesitou por um momento, seu nariz farejando o ar da liberdade. Então, com um olhar para trás, um olhar que Lucas jurou ser de reconhecimento e gratidão, ela saiu, correndo para a floresta, seu filho Kael logo atrás. Eles correram juntos, uma imagem de força e resiliência, e desapareceram na imensidão verde. Lucas observou-os partir, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria pura e avassaladora. Ele tinha feito a coisa certa. Ele tinha feito a diferença. Ele tinha testemunhado em primeira mão o poder da compaixão e a recompensa da bravura. A história de Lucas, Elara e Kael é um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de escuridão, a luz da bondade pode brilhar intensamente. É uma prova de que um único ato de coragem pode mudar o mundo, uma vida de cada vez. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar a mensagem de que a vida selvagem é preciosa e merece nossa proteção. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram o espírito indomável da natureza e a extraordinária capacidade do coração humano. Juntos podemos fazer a diferença. E conta pra gente até que lugar desse mundo a história da bravura chegou.